Olá, estamos hoje no dia 20 de outubro de 2024 com a nossa psicanalista Neide Bart Rosencheck para conversar um pouquinho sobre o que é a psicanálise. Oi, Neide, tudo bem? Oi, tudo bem? Que bom estar aqui hoje novamente. Vamos falar de psicanálise. Coisa boa, né? Então, me conta um pouquinho o que é exatamente a psicanálise. Então, hoje nós estamos vivendo um tempo onde a saúde mental é essencial. E o que a gente coloca aí? Eu principalmente tenho colocado como exemplo as instâncias do ser. E a gente tem cuidado muito do nosso físico, da nossa alma, né? O físico na medicina, a nossa alma na religiosidade, mas onde fica o nosso lado mental e emocional? O que as pessoas têm feito com isso? E aí que chega essa grande sacada, porque quando a gente está com algum problema em qualquer uma dessas instâncias do nosso ser, a gente adoece. E de nada adianta só cuidar do nosso físico e da nossa alma se nós não estamos bem mentalmente e emocionalmente. O ser é um todo. E aí que entra essa questão do cuidado da terapêutica. E por que a psicanálise? Né? Hoje nós também vivemos um boom das neurociências. E o que as neurociências vêm comprovar? O que o Freud já dizia há mais de um século atrás, que o comportamento influencia no nosso funcionamento cerebral. As neurociências, elas vêm comprovar o que o Freud já dizia há mais de um século atrás, que o comportamento ele influencia no nosso funcionamento fisiológico. E isso é comprovado hoje cientificamente. Que, por exemplo, uma criança que convive num meio onde ela não se sente estabilizada, onde ela não se sente amada ou segura, ela vai desenvolver medo, ansiedade, uma série de questões. E essas vivências emocionais a longo prazo podem causar uma disfunção nas nossas descargas de adrenalina, de todos esses componentes que fazem o nosso bom funcionamento físico. Então, aí que entra esse entendimento que só a psicanálise tem ao longo de todos esses estudos científicos, através de vários pesquisadores e psicanalistas ao longo desse mais de um século de existência da psicanálise. Muito interessante. E o que a psicanálise tem de diferente que as outras terapias não têm? Como ela trabalha? Então, basicamente, a psicanálise ela resgata o nosso inconsciente, que as pessoas talvez não sabem que o nosso inconsciente ele tem um tamanho quase como a gente comparando o iceberg. O que a gente conhece do inconsciente é uma pontinha visível acima do mar, se a gente imaginar essa imagem do iceberg, mas toda essa profundidade que nós desconhecemos do nosso inconsciente está encoberta. Encoberta inconscientemente, a nossa razão não alcança. E isso inclui questões traumáticas, ciclos repetitivos, psicossomática, que são as doenças físicas e emocionais sentidas no corpo, né, vivenciadas através do nosso físico, é uma gama muito, muito grande de sintomatologia, que é como a psicanálise trata as questões que os analisantes, os pacientes, os sujeitos que procuram a psicanálise vêm trazendo como demanda. Então, a gente não vê isso como normalmente a medicina ou a própria psicologia vê como uma questão de um transtorno, uma doença, mas sim um sintoma. Eu estou apresentando um sintoma que algo no meu inconsciente não foi compreendido. Sabe aquela questão de você cicatrizar uma ferida? Aquilo ficou como algo que não está cicatrizado. Então, ele vem numa forma de sintoma para que o meu consciente perceba que eu estou repetindo alguma coisa, porque um sintoma ele é repetitivo. Por exemplo, se você pegar um sintoma de uma pessoa que não se dá bem com certos tipos de pessoas. Por exemplo, uma coisa básica, que é impossível uma pessoa não ter vivenciado isso,
Uma pessoa que, por exemplo, eu não gosto de determinado tipo de pessoa. A gente costuma dizer, o meu santo não bateu. Aí a gente dá culpa no santo. Mas será que o santo tem alguma coisa a ver com isso? Pois bem, claro que não, né? São, são questões inconscientes de identificação na minha própria história, que eu já vivenciei fatos com pessoas daquele modo de agir que me fazem não gostar dessa pessoa. Então, eu estou revivenciando um fato da minha história inconscientemente. E aí a culpa vai para aquela pessoa de quem eu não gosto. Mas se não é essa pessoa, quem aí não teve exemplos assim na própria vida? Tal pessoa me incomoda, eu vou desvio dela. Eu paro de conviver com essa pessoa, faço quando ela não existe. Aí passa um tempo, aparece outra muito parecida. Só que normalmente a gente não se dá conta disso. A gente se dá conta quando a repetição é tamanha que aquilo se torna um empecilho para o meu bem viver, para o meu estado normal de levar a vida. Porque aí eu começo sempre a colocar a desculpa no outro. Mas sempre aparecem pessoas assim. Por exemplo, relacionamentos amorosos. Eu tenho o dedo podre. Será que é dedo podre? São escolhas inconscientes, ciclos repetitivos que eu não sei de onde vem e que afetam a minha vida e que eu não dou jeito. Aí é que entra a psicanálise, porque ela é capaz de encontrar, não a psicanálise em si, mas a terapêutica, o desejo desse sujeito que busca a psicanálise em encontrar as próprias respostas. E aí ele vivenciando a própria história, ele vai encontrar todos esses ciclos repetitivos. Demora? Sim, demora. As pessoas querem milagres, querem tudo para ontem. Mas você que está sentadinho nos assistindo, quantos anos você tem? Então, aí já fica a dica. Se você demorou todos esses anos para ser quem você é, como que você quer, em algumas sessões, simplesmente deixar de ser tudo isso? Ótimo pensamento, né? Ele trouxe bem a realidade mesmo. E quais são os momentos, assim, as questões que a gente percebe que é esse modo inconsciente falando com a gente? Como que a gente sabe que não é uma coisa natural, uma coisa do dia a dia, que é realmente essa repetição? Quando eu sinto o incômodo com aquele assunto, com aquela questão da minha vida, diz que algo ali não está resolvido. Então é a angústia que eu sinto que faz com que eu perceba que algo não vai bem. É o sentir. E a maioria das pessoas, ela faz essa angústia milagrosamente desaparecer debaixo do tapete. Não estou vendo, isso não é meu, isso é do outro que me faz sentir assim, enfim. É uma série de questões e de modos defensivos que nós utilizamos, isso inconscientemente falando, né? Por isso que eu não tenho controle fora desse tratamento do meu inconsciente. Eu não consigo chegar a uma resposta sozinha. Mas a psicanálise, como também é um autoconhecimento, ela proporciona, durante esse processo terapêutico, a capacidade desse indivíduo de se autoconhecer e perceber como o seu funcionamento. E aí sim modificá-lo, se essa for a sua vontade. E na sua opinião, assim, o que mais acontece? Quais são as consequências de você esconder de si mesmo essas repetições? Então, pode causar doenças graves, inclusive câncer. É assustador? É, mas existem pessoas que não conseguem perceber o quanto o emocional está diretamente ligado nas doenças físicas. Nós não somos um ser que consegue dividir essas instâncias. Nós somos tudo isso. E se eu estou com alguma questão emocional, se eu estou, por exemplo, engolindo muita coisa, por exemplo, eu costumo colocar um exemplo bem prático e às vezes até de uma certa forma simplório demais, que é a gente precisa comer todos os dias para alimentar o nosso corpo, comer e beber.
Sem isso a gente não vive. O nosso corpo físico precisa disso. E também, todos os dias, ou à medida que cada corpo se habitua, a gente precisa colocar para fora isso, que excede. Por exemplo, a gente precisa ir ao banheiro para tirar, para limpar aquilo que eu não preciso mais, que o meu corpo descarta como um excesso, como uma sobra. Mas aí falando emocionalmente, quantas sobras nós carregamos ao longo de décadas, inclusive? Essas sobras emocionais daquilo que eu coloco para dentro do meu ser, do meu sentir, mas que eu não limpo de forma nenhuma. E isso causa essa série de outras situações, como repetições, como sintomas em geral, e tudo isso que a gente vem falando. Porque cada pessoa vai reagir de uma forma. Não tem como dizer assim, todas as pessoas vão reagir da mesma forma. Isso não existe. Por isso que é tão subjetivo. E por isso que cada inconsciente vai apresentar a sua própria forma e o seu próprio tempo de elaborar tudo isso. Dentro da análise, como que funciona para você descobrir, trazendo sintoma? Como que eu vou chegar na análise e me aprofundar e descobrir o que está acontecendo? Então, por isso que o desejo de se curar, de se autoconhecer é fundamental. Porque é esse desejo que faz com que eu quebre as minhas resistências, que eu persista apesar da angústia que se tem. Por quê? Porque a gente pode dizer, a angústia é ruim, tem a ver com frustração, tem tudo isso que a gente tem como negativo. Então eu quero me livrar logo da angústia. E muitas pessoas não suportam esse processo. E aí que vem essa questão de desejar superar. É uma superação. E é um processo que cada um vai passar conforme o seu tempo e as suas possibilidades. Então, essa também não é uma resposta que a gente pode dar genericamente. Aliás, em psicanálise, nada é genérico. A gente olha o ser numa subjetividade ímpar, porque cada ser é muito diferente. Por isso que a psicanálise também não é um instrumento que se de aprender numa universidade, por exemplo. Porque não tem como você saber psicanálise sem passar por esse processo, sem sentir ela em si mesmo. Esse é o grande aprendizado da psicanálise. A terapêutica em si, além do conhecimento teórico, todos os processos de supervisão e acompanhamento que a gente precisa ter. Não sei se respondi a tua questão. Respondeu sim, bem tranquilamente. Qual é o perfil, assim, das pessoas? Existe isso também, um perfil das pessoas que precisam análise, que tem essa demanda? Então, precisar de terapia, vou falar terapeuticamente, não só dentro da psicanálise, mas em geral, todos precisam. Porque como a gente vinha falando, a gente cuida do ser, da alma, na religião, na medicina, mas e a outra parte? Então, todo mundo tem as suas dores. Ninguém está isento ou está vacinado contra o sofrimento emocional e psíquico, né? Então, essa demanda é de todo mundo, mas nem todo mundo busca. Muitas vezes, porque a gente tem, como é que eu vou dizer, uma cultura de desvalia. Tratamento mental aqui no Brasil é muitas vezes visto com preconceito, como uma questão de eu só faço quando não tem outra coisa, quando está no meu limite. Então, muitas vezes, o que os profissionais da área deixam de falar é sobre essa importância, muitas vezes, da prevenção. Como a gente, em muitas cidades, inclusive na minha, temos um índice muito alto de suicídio. Mas é onde chega, o que o suicídio é em si? Ele é o grito final,
é aquilo de não suportar mais. E ao cometer o ato, muitas vezes nem não alcançando o objetivo, mas só o pensamento não significa que a pessoa queira acabar com a própria vida, mas ela quer acabar com a angústia, com esse sentir insuportável. Então, muitas vezes, a única forma que a pessoa encontra é cometendo atos nesse sentido. E aí que a gente coloca a prevenção. O que é prevenção? É em busca de terapia. Antes de chegar num ápice desse, e você se sentir tão angustiado, tão dolorido por dentro, que não encontre mais ou não consiga ver nem mais uma solução terapêutica. Você pode contar um pouquinho também de. A gente não tem muito sobre essa ideia da psicanálise, de onde ela surgiu, como que ela funciona, qual que é o processo dentro da própria terapia, de como ela acontece e da onde ela surgiu também. Ela surgiu em Viena com Freud, né, Sigmund Freud, e se espalhou pela Europa, depois principalmente para a Inglaterra, para a França, né? E depois foi para a América do Norte, depois veio muito forte para a América do Sul, para a Argentina, né? A Argentina é um polo muito importante da psicanálise lacaniana. E para o Brasil também já tem muito tempo, né? Nós também temos bastante escolas lacanianas. Eu trabalho com todas, né? Eu penso mais como a própria Federação Internacional de Psicanálise, a IFPS, que ela tem mais essa abrangência no sentido de agregar os conhecimentos, não seguir apenas um ou dois, mas todos eles, né? Eu acho que tudo que funciona é muito importante e a gente nunca sabe o que o sujeito traz, então por isso que técnicas diferentes podem ser usadas dentro dessa teoria psicanalítica séria, né? Responsável. A psicanálise acontece numa formação diferenciada dentro de institutos e sociedades psicanalíticas, né? Há uma grande confusão entre psicoterapia de cunho analítico, que são aplicados por psicólogos que aprendem dentro da faculdade de psicologia, né? Mas isso não é psicanálise, isso é uma psicoterapia de cunho analítico, que ele tem uma abordagem do conhecimento da psicanálise, mas a psicanálise em si é uma formação que se dá diferenciada. Você precisa ter uma graduação antes, né, para começar os estudos teóricos. A princípio, a análise, né, análise pessoal, analista se forma no divã, no conhecimento teórico e na supervisão. Esse é o tripé analítico instituído pelo Freud. Algumas sociedades, elas aceitam graduados em outras áreas que não psicologia e medicina, né? Isso hoje está em um debate bem grande, inclusive é cunho mundial. Semana que vem a gente tem um congresso internacional dentro da IFPS discutindo esses assuntos, né? De quem pode e quem não pode ser psicanalista. Isso o Freud mesmo deixou escrito que ele fazia uma ciência para profissionais que ainda não existiam. Ou seja, isso abre um leque, né, para a gente pensar a psicanálise hoje. Então, a formação, ela precisa de uma graduação e aí depois é um curso? Como que funciona esse processo? Então, algumas instituições fornecem cursos, mas ela não é assim, não é um curso, não é um diploma que te autoriza a ser um psicanalista, mas sim o teu processo de vivência. E isso é de uma responsabilidade muito grande, que se chama autorização. Não é um outro que me diz que eu estou pronta, mas sim eu mesma me digo que eu estou pronta. E isso quer dizer o quê? Quando eu suporto ouvir tudo que o outro me diz. Isso não é pouca coisa. Isso é algo muito sério que a gente alcança depois de muito tempo de prática, de estudo e de análise, pessoal. Por isso que é tão diferente. Porque tem a ver com você ouvir o outro sem
se identificar com a dor do outro, sem pegar para si a dor do outro. Não são só conhecimentos teóricos e técnicos, mas sim de uma vivência de superação, até que assim eu posso me expressar. Talvez isso soe muito diferente para a maioria das pessoas que não estão habituadas a isso, mas é quase como a gente dá o exemplo de, de um médico, que para ele ser médico, ele precisa ter uma saúde boa, ele ter responsabilidade com o próprio corpo, ou seja, ele praticar aquilo que ele diz para o seu paciente. Então, o analista basicamente é isso. É aquele sujeito que pratica aquilo que ele diz. Por isso que a psicanálise é uma ética. E a graduação, antes desse início de aprender as teorias psicanalíticas, ela está embasada dentro das humanas, né? Então, a formação em humanas, isso é o princípio de tudo. Hoje em dia tem pessoas que vêm das áreas de exatas também, né? Porque como até o próprio David Zimmerman, que é um gaúcho, um psicanalista muito importante para nós brasileiros, falecido, ele era um psiquiatra também, formador de psicanalistas, ele foi importante aí na IPA, né, que é uma instituição, a outra instituição a nível mundial que rege a psicanálise, ele, ele dizia assim, que para ser um psicanalista é preciso você ter uma criatividade a ponto de conseguir traduzir o que o outro não diz. Olha que complexo isso. Por que não diz? Porque a linguagem do inconsciente não é literal. Ela vem de uma forma totalmente aleatória. Então, a gente junta essas falas a ponto de conseguir traduzir para a pessoa, né, para o analisante, aquilo que ele está querendo dizer para ele mesmo. Então, é algo tão complexo que é quase como um jogo de quebra-cabeças, que cada vez ele traz uma peça, às vezes nenhuma peça inteira, e a gente tem que ir encaixando dentro dessa linguagem e devolvendo para ele o que ele está querendo dizer para si mesmo. E aí que se revelam as verdades de cada um. Por isso que é tão subjetivo, porque o que cada pessoa traz é único e exclusivamente dela. Parece muito complexo, né? E é, mas é eu me fascino cada dia mais com o que eu descubro, com as peças que eu consigo montar. É um fascínio descobrir a mente humana e esse funcionamento emocional e mental juntos. E eu confesso que a literatura, que é com que eu trabalho desde a infância, né, que eu sou escritora, me ajuda muito, porque essa criatividade de escritora me faz conseguir compreender esse não dito, conseguir compreender aquilo que o outro tenta dizer sem saber o que diz. Muito interessante o teu modo de análise, a maneira de encontrar essas respostas. Como você falou, cada um é individual, né? E essa parte de individualidade e como que você trabalha com essas diversas demandas, com esse mundo tão abrangente? Como que você consegue contemplar tudo isso? Então, tem uma coisa muito interessante que o Lacan dizia, que é o analista em fora-inclusão, né? O analista, a pessoa do analista precisa estar fora da sessão, para ele não estar ali com a sua racionalidade, tentando descobrir através da sua inteligência, do seu conhecimento, aquilo que o seu analisante diz. A análise, a psicanálise em si, ela é um grande encontro de inconscientes, onde os dois inconscientes formam esse setting analítico, onde o inconsciente é traduzível. E isso não tem subjetividade que impeça, a não ser a falta de desejo, a falta de querer ser compreendido, querer ser, descobrir as próprias questões. A única coisa que impede
talvez o analista não ter encontrado em si as próprias respostas, não ter feito uma análise tão aprofundada capaz de deixá-lo a ponto de conseguir estar com a sua pessoa fora do setting analítico. Porque aí a sua inteligência, ela precisa entrar. Claro, vocês podem até perguntar aí, mas como assim? A pessoa não está ali, é uma coisa mística? Não. Por isso que é a linguagem do inconsciente. Por isso que isso tudo é tão complexo. Porque a inteligência do analista entra quando ele consegue se comunicar com o outro inconsciente. Aí sim a gente consegue produzir questões, pode produzir ferramentas para essa pessoa modificar o que ela quiser modificar. Porque não é o analista que vai dizer o que ela deve ou não deve fazer. Porque as escolhas são de cada um. Por isso essa subjetividade tão importante. Porque aí cada sujeito vai querer fazer consigo aquilo que é bom para ele, não o que o analista acha que é bom para ele. Isso é um dos grandes diferenciais da psicanálise das outras terapeutas. Então, a psicanálise é quase que um guia para ajudar as pessoas a se entenderem, a buscarem a si mesmo. Não sei se o guia é a palavra ideal, mas é como se fosse o analista, aquele que chegou primeiro numa terra selvagem e abriu o caminho para encontrar o ponto mais alto, o ponto onde tem água, o ponto onde tem comida, o ponto onde pega mais sol, vamos colocar assim, né? E aí, através dessa condução, porque ele sabe o que esperar, ele sabe aonde está aqueles pontos, aquela pedra grande capaz de impedir o sujeito de atravessar. Ele vai estar ali com ele, segurando a mão, compartilhando com ele esses momentos para que ele chegue aonde ele quiser chegar. É mais ou menos isso. Se isso você interpreta como guia, ótimo. Acho que ficou agora muito mais fácil da gente entender um pouquinho sobre essa parte da psicanálise. E dentro ali do Brasil, que você comentou um pouco sobre, existem escolas de formação, como que eu consigo encontrar um psicanalista para fazer a minha análise? Então, eu acho que o essencial é a demanda de cada um, né? Eu não posso deixar de falar antes de você perguntar a questão de como que eu encontro um psicanalista, é eu entender a minha demanda. Por exemplo, o que que é a minha demanda? Muitas pessoas conhecem só, tem terapêuticas diversas no país, mas a psicanálise ela entrou em desuso por muito tempo, ficou abafadinha por várias questões, inclusive históricas, inclusive da Segunda Guerra Mundial, onde o Freud, tudo o que eles faziam foi oprimido, né, porque era uma forma de libertação. E hoje a gente entende a psicanálise como essa forma de libertação, literalmente daquilo que impede cada um aqui dentro em ser tudo o que se quer. Então, é um modo de se conhecer e saber onde que o carro aperta, sabe? Por que eu tô com esse calo ali? Por que isso dói aqui? Porque eu quero continuar com essa dor? Eu quero fazer tal coisa, mas eu não consigo. É, então, a gente vai aos poucos entendendo na fala da pessoa aonde que está essas questões que seguram. E antes de entender isso, é preciso saber até que ponto eu estou disposto a me comprometer. Que tipo de terapia eu quero para minha angústia? Então, nós temos a medicina, a psiquiatria, que trata medicamentosamente os transtornos, né? Que nós chamamos de sintomas. É preciso, em muitos casos, ter acompanhamento, sim. É importantíssimo a parte terapêutica medicamentosa, acompanhamento com algumas questões de casos mais sérios. O próprio psicanalista vai indicar um acompanhamento com um psiquiatra, se caso a pessoa não tiver ainda acompanhamento. E a psicologia, ela é basicamente um tratamento terapêutico para aquilo que eu sei,
as minhas questões racionais. Então, eu levo, estou com um problema, por exemplo, alguma situação que eu sei que e ali eu vou ter ferramentas. E a psicanálise é aquela demanda que normalmente as pessoas já fizeram tudo isso mais um pouco, mas elas não conseguem sossegar. Elas sabem que tem mais coisas que elas precisam fazer. Então chegam para a psicanálise e finalmente se descobrem ali. Então é importante cada um pensar, né? E sobre onde encontrar um psicanalista, a princípio de tudo eu falaria para pesquisar, né, a fundo a profissão dessa pessoa, que, por exemplo, você encontrou aí às vezes na internet, como que é a formação que essa pessoa teve, quanto tempo ela atua. O psicanalista ele é formado basicamente em institutos e sociedades psicanalíticas, né? Então, no Brasil, a gente tem, claro, que temos escolas, tem em todos os lugares tem escolas, principalmente nas grandes capitais, onde isso é mais difundido, nas pequenas cidades não é tão comum, né? A gente não tem escolas de psicanálise assim, talvez isso mude um pouco, né? Mas para não confundir essas três, vamos dizer assim, tipos de terapêuticas que atuam nas mesmas demandas, mas de formas diferentes. Então, basicamente, é procurar saber mesmo, conhecer a história desses sujeitos candidatos a ser analistas de cada um, né? E então, muito, muito interessante a forma de você falar. Acho que esclareceu bastante. Para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, alguma coisa que você queira passar pro teu público, para eles pensarem um pouco mais e saber um pouquinho mais sobre essa parte de tudo que você falou. Então, a princípio de tudo, eu deixo como mensagem para a gente deixar um pouquinho a nossa mente de lado e passar a ouvir mais do que a gente sente aqui. Esse é o reflexo de quando eu preciso me ajudar a buscar ajuda. É exatamente isso, porque às vezes a gente precisa se pegar no colo para reconhecer que precisamos dessa ajuda terapêutica e que a terapia ela está aí para transformar nossa vida, para deixar tudo mais leve. A vida não é feita para ser pesada. Lógico que nós temos sempre momentos difíceis, não é porque eu faço terapia que eu não tenho dificuldades na vida, que nada de ruim mais vai acontecer. Isso é um mito. Mas a terapia, a psicanálise em si, que é da qual eu faço parte, ela nos ajuda a, a conviver melhor com as situações difíceis da vida. Ela não nos deixa à mercê daquela emoção. A gente consegue entender a nossa própria emoção e saber lidar melhor com ela. Então, só por isso já é um ganho gigantesco. Além de que cada vez que eu procuro um analista, eu faço análise por um tempo, eu jamais vou voltar àquele ponto de chegada, aquele ponto de partida, vamos dizer assim. Eu sempre vou estar ganhando, porque é uma forma de autoconhecimento. Então, eu nunca mais volto a ser aquela pessoa do início da partida da análise, porque eu vou estar em constante evolução. E isso é fantástico, é maravilhoso. Eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido transmitir isso para vocês. O quanto é importante cuidar de si, e isso tem a ver com amor, com autocuidado, com amor próprio. É muito diferente do egoísmo. Mas isso é assunto para para outro vídeo, que é muito complexo e importante também. Então, muito obrigada pelos conhecimentos. Acredito que deixou muito, muito claro um pouco mais sobre essa abordagem da psicanálise em si. E a gente espera vocês para um próximo vídeo, certo? Esperamos sim. Até mais, gente. Beijão.